E agora sim o nosso simulado, a partir da quarta questão em seguinte, vai ser o nosso simulado aqui de Windows XP. Na figura abaixo são mostradas as propriedades do atalho de uma pasta. Se o usuário decidir excluir o atalho, cadastre o atalho, como mostra aqui. O que acontecerá então quando a gente excluir o atalho? Apenas o atalho é excluído, então letra B de bola é o gabarito. Número 5, qual o nome do ícone criado pelo usuário na área de trabalho, desktop, do sistema operacional Windows XP, para acessar um arquivo com frequência, atalho, compactação, fixação, restaurado ou exibição. Aquele tipo de arquivo que a gente cria então na área de trabalho que é acessado com frequência vai ser o atalho. Gabarito letra A de atalho. Número 6, um arquivo que se encontra armazenado na lixeira do sistema operacional Windows XP. Ao ser restaurado, irá diretamente para desktop, a subpasta Windows 32, Windows Explorer, os menus documentos ou seu local de origem é o nosso gabarito aqui, letra E. Todo arquivo que está lá na lixeira, que a gente restaura, ou seja, tira ele da lixeira, ele vai depois, posteriormente, para o seu local de origem. Vamos seguindo aqui a nossa resolução de questões para a banca Fundatec. No vídeo de agora vamos resolver questões então sobre alguns conceitos meio um pouco geral de internet e sobre navegadores também. A primeira questão é de 2014, diz o seguinte: na internet há um sistema de resolução de nomes que realiza a tradução de endereços lógicos em nomes de domínios e vice-versa. Por exemplo, o endereço lógico 200.130.235, válido na internet, pode ser traduzido por esse sistema para um nome de domínio, tal como mac.gov.br ou outro qualquer, se vier a ser modificado. Nesse caso, o sistema de resolução de nomes que realiza tal tradução é chamado de google.com, FTP, HTTP, DNS ou HTTPS. O gabarito dessa questão, letra D de dado, D de DNS. Como é que funciona isso aqui, por exemplo? A pessoa quer acessar o site do Mac, né? A pessoa vai fazer uma requisição através do navegador. Vai fazer uma requisição, vai digitar lá no navegador mac.gov.br e isso aqui vai fazer uma requisição para o IP, para o DNS, desculpa, para o servidor DNS. Esse servidor vai pegar esse endereço mac.gov.br e vai responder, vai procurar qual é o IP e vai responder com o IP para o navegador do cliente, né? O navegador do usuário, enfim. Então é o servidor DNS que ele faz essa conversão. Todos os sites eles possuem um IP, né? Essa representação de números, esse endereço lógico de números aqui. Então, quando a gente vai acessar um endereço, como por exemplo este aqui, é feita uma requisição lá para o servidor DNS. Ele vai verificar este domínio e vai nos responder com o IP deste domínio aqui, certo? Então o gabarito aqui é a letra D. Questão número 2. No navegador Google Chrome versão 70 em português, existe a possibilidade de o usuário buscar alguma palavra em uma página que esteja aberta. Para isso, pode ser utilizado o atalho Alt B, Alt F4, Alt L, Ctrl B ou Ctrl F. Gabarito dessa questão, letra E, Ctrl F. Ele vai abrir então, independente do navegador, seja no Chrome, seja no Firefox, no Internet Explorer, o Ctrl F ele vai abrir uma barrinha para localizar algum texto na página que está aberta. 10. Então, a primeira questão ela diz o seguinte: no editor de texto Word 2010 é possível realizar algumas ações, como inserir nota de rodapé, inserir citação e gerenciar fontes bibliográficas através da guia denominada Design, inserir layout da página, referências ou revisão. Gabarito dessa questão, letra D de dado, guia referências, então é possível, como por exemplo aqui, inserir nota de rodapé. E as outras alternativas estão também ao lado, inserir citação ao lado, gerenciar fontes bibliográficas, estão tudo dentro dessa guia referências do Word 2010. Para obter ajuda do programa do Word 2010, que tecla de atalho se deve utilizar. Essa questão de ajuda ela é padrão para todos os softwares, né? O Word, Excel, os navegadores, tudo. O próprio sistema operacional é letra D de dado, tecla de função F1, certo? Então ajuda é sempre F1. Terceira questão.
Na guia layout da página do Word 2010 existe o grupo configurar página. Dentro dele há o menu ou botão orientação. Quais são as configurações possíveis de orientação? Diagonal e vertical, horizontal e paralelo, paralelo e diagonal, retrato e paisagem, vertical e horizontal. Gabarito da questão letra D de dado está disponível então layout da página, retrato e paisagem, certo? A Fundatec ela gosta bastante desse tipo de questão em relação ao Word e um pouquinho a Excel também ela faz um pouco esse tipo de questão de botar ou ela fala o nome, né? Ou ela fala o nome do recurso e pergunta onde está localizado, ou ela faz uma questão contrária. Ela coloca, por exemplo, só isso aqui da imagem, só esse botão de orientação e pergunta onde está localizado, o nome do grupo, da guia. Vamos ver aqui. Primeira questão, ela diz o seguinte: qual das alternativas abaixo corresponde a um dos modos de exibição de pasta de trabalho do programa do Excel 2010 em sua configuração padrão, normal, fixado, intermediário, dividido, ampliado? Gabarito aqui, letra A, normal, está disponível lá na guia exibir, né? Eu vou abrir o Excel 2016 aqui porque é o que eu tenho instalado, mas o caminho é o mesmo, certo? A guia é a mesma. Aqui, ó, guia exibir, e aqui tem os modos de exibição. O modo normal é esse que a gente está mais habituado, mais acostumado, o padrão aqui, né, que a gente utiliza este visual aqui. Segunda questão, com base na figura 2 abaixo, presuma que o usuário deu duplo clique com o botão esquerdo no ícone do programa Excel 2010. Que valor conterá em A1? 357, 358, 359, 360 ou 361? Este botão aqui é o de diminuir casas decimais. A gente pode ver isso pelas alternativas, né? Todas com duas casas decimais depois da vírgula. Isso aqui, então, ele deu um duplo clique, ele vai clicar duas vezes, né? Então, ele vai diminuir essa casa decimal do 8 e depois essa casa decimal do 7. Não temos 3,56 nas alternativas. Então, podemos supor que isso aqui vai arredondar, né? Depois do 6 tem um 7, é acima de 5, ele vai arredondar para cima. Gabarito aqui, letra A, 3,57. Terceira questão, o caractere comercial no Excel 2010 tem que finalidade? Restaurar células indexadas, desviar funções de auditoria para estabelecer vínculos entre planilhas, concatenar o conteúdo de células em uma única célula, identificar erros entre células remanescentes, elaborar uma macro-rotina que é comumente utilizada para atividades que são consideradas frequentes. O e-comercial é utilizado para concatenar conteúdo de células em uma única célula. A gente pode utilizar o e-comercial ou utilizamos a própria função concatenar. Por exemplo, aqui AB igual a 1 e-comercial a 2. E ele vai concatenar esses dois conteúdos aqui. A gente pode utilizar também a função concatenar. Pegar todo esse intervalo aqui. Na verdade, a função concatenar a gente não utiliza ela com ponto e vírgula, né? Vamos utilizar ela não utilizamos ela com dois pontos, na verdade. Utilizamos ela com ponto e vírgula. Se a gente utilizar com dois pontos, não vai dar certo essa concatenação, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer como eu ia fazer antes com dois pontos. Ó, e ele dá um erro, né? Ele vai dar um erro. Deixa eu botar o A2 aqui. Ó, ele não vai concatenar isso aqui. Então, letra C de casa é o gabarito. Questão